Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Diretamente ao Direito. E hoje veremos Direito Tributário. Hoje, um dos temas mais importantes para quem deseja se aprimorar, estudar para concurso público, é o direito tributário. Ele está permeado em todos os demais ramos do direito. Há conceitos relevantes que não podem ser deixados de lado pelo estudioso. Por isso que inauguramos esse canal do YouTube para passar a todos vocês informações relacionadas ao direito tributário. Mas não só do ponto de vista teórico, mas principalmente prático. E aí, com isso, visamos atender a todos os públicos, seja profissional da área de contabilidade, seja advogado, seja quem está se preparando para concurso público e seja também aquelas pessoas que querem efetivamente um aperfeiçoamento ou uma noção de como é que funciona o direito brasileiro. Em especial, na aula de hoje, vamos ver direito tributário. Ao longo dos nossos encontros, vamos trazer também informações de outros ramos do direito, bem como profissionais que também atuam em outras áreas. Pois bem, nesse sentido, o foco de hoje é a relação do tributo para a manutenção do Estado. E o Estado, no conceito amplo, não se referindo apenas a uma das unidades da Federação no Brasil, mas um conceito mais amplo. E qual a importância do tributo para a manutenção, para a prestação de serviços públicos? Como vocês sabem, o Estado ele tem uma série de obrigações que ele deve manter, que ele tem que arcar. Então, o Estado ele gasta dinheiro com infraestrutura. Aí nós temos as despesas com manutenção de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e assim por diante. Prédios públicos, além da manutenção da infraestrutura do Estado e também da ampliação dessa infraestrutura, como por exemplo, rede de captação de esgoto sanitário, o Estado ainda gasta dinheiro com a manutenção de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, além da segurança, a manutenção do poder judiciário, que é um gasto relevante para o Estado. Também, como nós vivemos em um Estado social de direito, em que o Estado também deve fornecer prestações positivas ao cidadão, o Estado ainda gasta dinheiro com a manutenção da rede de saúde pública, gastos com previdência social, que é a maior despesa estatal, e ainda gastos com assistência social. Agora, para fazer frente a essa série de despesas, o Estado ele deve arrumar dinheiro, ele tem que arrecadar recursos. E aí nós temos a parte das receitas públicas. Como são classificadas essas receitas? Uma das classificações mais comuns é dividir ou classificar as receitas conforme a sua origem. E aí nós temos a classificação separando em receitas próprias, ou também chamada de receitas voluntárias, como exemplo, aluguéis de prédios públicos, a exploração de concurso de prognóstico, que são as loterias, Mega Sena, Quina e assim por diante. E, no outro lado, nós temos as chamadas receitas derivadas ou coativas. E dentro dessas receitas derivadas, nós temos, por exemplo, as multas. Essa classificação, essa distinção entre receita própria e receita derivada, ela leva em consideração a questão do patrimônio de quem está sendo explorado. É por isso que ela é considerada uma classificação pela origem do recurso. Quando o patrimônio que está sendo explorado é do próprio Estado, a gente vai estar diante de uma receita própria ou voluntária. Própria
E derivada é uma classificação muito utilizada na ciência das finanças públicas. Para o direito, essa classificação não é tão relevante, mas para quem estuda, por exemplo, para concurso público, é uma classificação muito adotada. Então, ela leva em conta o patrimônio de quem está sendo explorado. É o patrimônio do Estado que está sendo explorado e, a partir dessa exploração, é gerada uma receita, uma renda estatal, a gente está diante de uma receita própria. Para o direito, a classificação que já começa a interessar é distingui-la entre receita voluntária, porque predomina nessa relação, nessa origem, uma relação de direito privado. É como se o Estado ele se nivelasse ao particular nessa cobrança. E no outro polo, no outro lado, nós temos as receitas derivadas, em que nessa cobrança predomina uma relação de direito público, uma imposição do Estado sobre o particular. E a receita derivada também tem essa denominação em função da origem, porque o patrimônio que gera a receita é um patrimônio alheio. O particular, ele, pessoa física ou jurídica, ele gera uma atividade e essa atividade, a partir do exercício dela, vai ocasionar uma renda para o Estado. Dentro das receitas derivadas, a mais importante, de longe, são os tributos. Mas, além dos tributos, nós também temos as multas como exemplo de receitas derivadas. Bom, e aqui gera o problema do Estado moderno. Atualmente, há uma tendência de incremento das despesas estatais e, ao mesmo tempo, há uma tendência de diminuição das receitas próprias do Estado. O Estado ele não atua em atividade econômica, pelo contrário, há uma restrição constitucional, tirando as questões envolvendo segurança pública, né, e as questões relativas a monopólio de algumas atividades econômicas. O Estado não é para atuar na atividade econômica. Quem tem que atuar, quem tem que agir na atividade é o particular, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. E aí ocorre um problema para o Estado. Há um incremento de despesas, as receitas próprias tendem a diminuir e o Estado ele tem que conseguir efetivamente equilibrar a conta. E como é que ele faz isso? Com as receitas derivadas. E aí, aumento da carga tributária. Por isso que os conflitos são tão frequentes. O Estado cada vez mais precisa de recursos e cada vez mais a fonte fica mais estreita, que é basicamente tributo. E, consequentemente, geram-se conflitos com o cidadão, seja conflito com o contribuinte atuando na condição de pessoa física, seja ele atuando na condição de pessoa jurídica. Agora, além dessa classificação em receita própria e receita derivada, também existem as receitas transferidas ou por transferência. Nesse caso, quem vai utilizar o recurso não é o ente público que arrecadou o dinheiro. Dentro das receitas transferidas, nós temos também receita transferida de origem tributária e receita transferida de origem não tributária, como, por exemplo, royalties de petróleo. É uma receita transferida, mas ela não tem origem tributária. Diferentemente, o caso do imposto sobre renda. Do que a União arrecada com o imposto sobre renda, uma parte significativa não fica no cofre federal. 49% do que é arrecadado, a União é obrigada a repassar para estados, DF e municípios. São os fundos de participação. Aí a gente tem o FPE, o FPM e os fundos regionais. Então, essa é uma receita transferida e, lembrando, a União não recebe de ninguém. A União só repassa. E, da mesma forma, o município não passa para ninguém. Ele só recebe, seja da União, seja dos estados.
Agora, no direito brasileiro, a classificação nas receitas ela é mais simples. Se adota apenas a distinção entre receitas e despesas correntes e receitas e despesas de capital. Se é uma despesa para manutenção do Estado, para o custeio do serviço público, é uma despesa corrente. E aí a necessidade de receitas correntes para fazer frente a essas despesas. Diferentemente, nós temos as despesas de capital, que são aquelas ligadas à aquisição de bens de capital que vão gerar ou produzir novos bens ou gerar outras receitas. É uma classificação do ponto de vista econômico. O tributo, por exemplo, ele entra como receita corrente. Taxas, contribuições de melhoria são receitas correntes do Estado. Diferentemente, caso de uma venda de um bem público, de um prédio público, a licitação e a consequente transmissão para um particular vai gerar uma receita estatal. Só que aquela é uma receita de capital. Agora, o que vocês têm que estar atentos é que, independentemente da classificação que se utilize, seja pela origem, derivada, coativa, seja pela classificação legal, distinguindo receita corrente de capital, para o Estado, a receita, a fonte de recurso mais importante, mas de longe, são os tributos. O Estado moderno não consegue se sustentar sem o tributo. E, logicamente, essa necessidade do Estado, ela acarreta muitas vezes uma desproporcionalidade em relação ao cidadão, seja na hora de se fazer a lei tributária, seja na hora de se cobrar o tributo que não foi pago. E aí os conflitos se tornam cada vez mais frequentes. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Por favor, inscrevam-se aqui no canal para ter atualização das novidades que a gente sempre vai estar postando. Marque o sininho. Gostou do vídeo? Por favor, dê um like. Se tiver alguma crítica ou sugestão, por favor, envie os comentários. E até o nosso próximo encontro.